Meu amado irmão, minha amada irmã, nós estamos no 12º domingo do tempo comum do ano B e vamos meditar hoje com o Evangelho de Marcos, capítulo 4, nos seus versículos de 35 a 41. Naquele dia, ao cair da tarde, Jesus disse a seus discípulos: "Vamos para outra margem." Eles despediram a multidão e levaram Jesus consigo, assim como estava na barca. Havia ainda outras barcas com ele. Começou a soprar uma ventania muito forte e as ondas se lançavam dentro da barca, de modo que a barca já começava a se encher. Jesus estava na parte de trás, dormindo sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e disseram: "Mestre, estamos perecendo e tu não te importas?" Ele se levantou e ordenou ao vento e ao mar: "Silêncio, cala-te." O vento cessou e houve uma grande calmaria. Então Jesus perguntou aos discípulos: "Por que sois tão medrosos? Ainda não tendes fé?" Eles sentiram um grande medo e diziam uns aos outros: "Quem é este a quem até o vento e o mar obedecem?" Vamos lá, eu gostaria já de dar início ao versículo 35, quando vai dizer assim que naquele dia ao cair da tarde. O cair da tarde aqui é muito importante, não é à toa que São Marcos colocou esse detalhe aqui no Evangelho, que era o cair da tarde. O cair da tarde aqui significa que vai iniciar um tempo difícil, uma tribulação, ou seja, estão saindo do dia e indo para a noite. A noite aqui representa as trevas. Então está saindo de um tempo tranquilo, do dia, da luz do dia, estou entrando nas trevas, na noite escura, no momento difícil que vai começar. Então, na nossa vida também é assim. Muitas vezes nós, infelizmente, saímos da luz do dia, do sol e começamos a caminhar para a noite. E isso que nós vemos no livro do Gênesis. Eu já falei aqui várias vezes que quando Deus criou todas as coisas, a palavra de Deus vai dizer que houve uma tarde e uma manhã. Primeiro dia, segundo dia. Então é sempre o contrário. Nós passamos da noite para o dia, da morte para a vida. Ou seja, da morte de Jesus para a ressurreição. Então, Jesus é enterrado e ressuscita na madrugada. Então, é sempre esse caminho, da noite para o dia. Aqui não, está caindo a tarde, está começando as trevas. Com a morte de Jesus também houve uma grande escuridão. Então, ou seja, está começando um tempo difícil. E nós vemos então que o versículo 36 diz que eles despediram a multidão e levaram Jesus consigo na barca, assim como estavam indo para uma outra margem e levaram consigo Jesus na barca. Só que tem um detalhe aqui que às vezes a gente lê e não presta muita atenção. Olha o que diz: eles despediram a multidão e levaram Jesus consigo. Até aí tudo bem, assim como estava na barca. Mas como que ele estava na barca? Levaram Jesus consigo como ele estava na barca. Por que esse detalhe? Por que Marcos faz questão de deixar esse detalhe para nós, que levaram Jesus assim como ele estava na barca? Não importa a maneira que ele estava na barca. Estando na barca, ele iria com eles. Mas esse detalhe nós compreendemos se nós lermos o próprio Evangelho de Marcos. Aqui nós estamos no capítulo 4, versículo 35. Se nós voltarmos lá no versículo 1, quando vai dizer assim: outra vez à beira do lago, Jesus começou a ensinar. E uma grande multidão se ajuntou ao seu redor. Por isso entrou num barco, até aí tudo bem, e sentou-se, enquanto toda a multidão ficava em terra na praia. Então, como que Jesus estava? Aqui a palavra vai dizer: e levaram Jesus consigo assim como estava na barca. E como é que ele estava na barca? Aqui o versículo 1 de Marcos 4 nos ensina, nos mostra. Ele estava sentado. Mas o que tem a ver estar sentado? Esse sentado aqui revela para nós muitas coisas. Esse sentado quer dizer para nós que Jesus estava numa total atitude de confiança. numa total atitude de entrega e de confiança. Enquanto o barco seria agitado pelas ondas, enquanto o barco seria atacado pelos ventos e pelas ondas,
ele permaneceu sentado, tranquilo, como se nada estivesse acontecendo, porque ele sabia que a sua vida estava nas mãos do Pai. E era isso que ele queria ensinar aos seus discípulos, que no meio de qualquer tempestade, a nossa atitude deve ser como essa de Jesus, sentado. Sentado por quê? Quem estava sentado aos pés de Jesus? Nós vemos Maria sentada aos pés de Jesus, enquanto Marta está ansiosa e agitada. Se nós, no momento da tempestade, no momento da tribulação, no momento da ventania, se nós não sentarmos aos pés do Senhor, da mesma forma que Jesus estava sentado aqui, simbolizando, ele está sentado aos pés do seu próprio Pai, acreditando na providência e nos cuidados do Pai. Se nós não fizermos o mesmo no momento das tempestades, o nosso coração vai se encher como o coração de Marta se encheu, de ansiedade que nos faz ver tudo de modo negativo e ao mesmo tempo além da ansiedade, de agitações que nos roubam do essencial. Então é muito importante isso. Levaram Jesus como ele estava na barca, sentado, confiando toda a sua vida nas mãos do Pai. E não foi isso que ele fez quando estava na cruz? Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Em tuas mãos eu entrego a minha vida. Em tuas mãos eu me entrego. Então Jesus sentado aqui quer dizer, a minha vida está entregue nas mãos do Pai. O versículo 38 vai dizer assim, Jesus estava na parte de trás dormindo sobre um travesseiro. Se Jesus estava na parte de trás, significa que Jesus estava na popa desse barco. E o que é a popa? Ali é o lugar do governo do barco, é o lugar do comando. E como alguém pode estar no governo de alguma coisa, no comando de alguma coisa e estar dormindo? Como que Jesus poderia estar dormindo nesse momento? Estando no comando do barco, estando dormindo. Como que Jesus poderia estar dormindo se ele deveria estar comandando esse barco? E mais, vai dizer que havia um travesseiro. O termo grego aqui para o travesseiro quer dizer que é um travesseiro, na verdade é um travesseiro pequeno, o grego revela isso, que é um travesseiro pequeno sobre o qual só se cabe um bebê estendido. Um adulto nunca poderia ficar deitado em cima desse travesseiro, nem com sua cabeça, porque não caberia o corpo. É um travesseiro que cabe um bebê por cima dele. E esse travesseiro aqui é para dizer que Jesus estava deitado sobre esse travesseiro. Mas se o lugar onde Jesus estava era um lugar pequeno que é a popa, se esse travesseiro, o termo no grego revela que é um travesseiro pequeno e que não há um espaço para um adulto deitar, somente um bebê, o que o evangelista quer dizer para nós que Jesus está? E deu detalhes, dormindo e ainda sobre um travesseiro. E um travesseiro na barca de pescadores. É muito interessante esse detalhe, que às vezes a gente lê e não presta muita atenção. Esse detalhe de Jesus deitado em cima de um travesseiro, enquanto parece que tudo está perdido, a tempestade se levantando, vai dizer, olha, que os discípulos ainda o acordam dizendo, mestre, estamos perecendo, porque as ondas se lançavam já dentro da barca, e as ondas é o símbolo aqui da própria morte, que já estava entrando dentro da própria barca, e Jesus dormindo na popa em cima de um travesseiro. Isso é muito importante, por quê? Porque essa atitude de Jesus dormindo mostra para nós que se nesse travesseiro só cabia um bebê, Jesus se colocou ali como uma criança, como um bebê nas mãos do Pai, querendo ensinar aos seus discípulos que no momento da tempestade, quando já não houver mais o que fazer, a nossa atitude deve ser a mesma de Jesus, uma atitude de fé. Não uma atitude de cruzar os braços, mas uma atitude de abandono nas mãos de Deus. Como um bebê tranquilo que é capaz de dormir em todas as circunstâncias. A casa pode estar caindo, as tempestades podem estar caindo, a ventania pode estar soprando, tudo pode estar acontecendo. O bebê continua dormindo tranquilamente nos braços do seu pai, nos braços da sua mãe ou na sua pequena cama, no seu berço, tranquilo, porque sabe que alguém está cuidando de todas as coisas. Essa foi a atitude de Jesus. Enquanto a barca estava sendo agitada, ele dormia como uma criança no travesseiro,
porque ele sabia que tudo estava sob o domínio de seu pai. Tudo estava nas mãos do pai e ele, como uma criança, estava nas mãos do seu pai. E queria ensinar isso aos discípulos, que em meio à tempestade, a fé nos faz ter a mesma segurança como se estivéssemos em terra firme. Era isso que Jesus queria ensinar. Que os discípulos precisariam, eles que tomariam conta da igreja, eles precisavam aprender que a igreja teria muitas tribulações, que a igreja teria muitas ventanias e tempestades, que águas de orgulho, de vaidade, como diz a primeira leitura aqui do livro de Jó, vai dizer que a palavra de Deus vai dizer assim: até aqui chegarás e não além, aqui cessa a arrogância de tuas ondas. Ele sabia que o próprio Deus colocaria limites, como diz aqui a palavra em Jó. Até aqui chegarás e não irás adiante, e não além, aqui cessa a arrogância de tuas ondas. Jesus sabia que a igreja que os discípulos estariam e que tomariam conta, que levariam para frente, essa igreja seria invadida por ondas de arrogância. E eles precisariam ter a certeza de estarem em terra firme, mesmo estando em alto mar, eles precisariam ter a certeza que os seus pés estariam seguros, como se estivessem em terra firme. É isso que Jesus quer mostrar. No meio da tempestade, a nossa atitude deve ser de deitarmos na presença de Deus, de descansarmos nas mãos de Deus, porque só Ele pode fazer com que no meio da tempestade nós tenhamos os pés seguros, como se estivéssemos em terra firme. E é interessante que é isso que nós vemos no Salmo 131, versículo 2. O Salmo 131, versículo 2 diz assim. Salmo 131, versículo 2, diz assim: antes me acalmo e tranquilizo, como criança desmamada no colo da mãe, como criança desmamada é minha alma. Israel, espere no Senhor, desde agora e para sempre. Então Jesus dormindo no barco em cima de um travesseiro como um bebê, para dizer que ele era realmente uma criança nas mãos do Pai, aqui, e nos levando a essa fé, Jesus está dizendo que ele estava como criança, bem tranquila, no regaço acolhedor de sua mãe. E mais, o Salmo 121, versículo 4 diz assim, que não dorme nem cochila o vigia de Israel. Enquanto Jesus dormia, era uma pedagogia para ensinar aos discípulos a se abandonarem nas mãos de Deus, porque o nosso Deus, o Pai, não dorme e nem cochila, Ele é o guarda de Israel, Ele é o nosso guarda. Por isso, meu querido, minha querida, neste domingo, não importa a tempestade que você esteja passando, não importa a ventania que esteja se levantando contra você, contra a sua casa, a sua família, não importa o que você esteja vivendo, a palavra de Deus para você hoje é a própria palavra que sai da boca de Deus para Jó, dizendo, até aqui chegarás, dizendo para as ondas e para a ventania, e não além. Aqui cessa a arrogância de tuas ondas. Quem fechou o mar com as portas, quando ele jorrou com ímpeto do seio materno? Quando eu lhe dava nuvens por vestes e névoas espessas por faixas? Quando marquei seus limites e coloquei portas e trancas? Então, toda tempestade que se levanta contra nós, contra a nossa barca, ela tem limites, porque o próprio Deus deu limites a ela. Só que nós precisamos, ao invés de enchermos o nosso coração de ansiedade e medo, precisamos permitir que o nosso coração descanse em Deus, porque Ele tem o controle de tudo e na hora certa Ele se levanta e manda a tempestade se calar. Eu termino com uma frase de Santa Teresinha que dizia que se ela estivesse nesse barco com os discípulos, ela não acordaria o mestre como eles fizeram. Para ela, bastaria saber que ele ali estava, ou seja, ele teria o controle de todas as coisas. Como não somos ainda como Santa Teresinha, nós acordamos o Senhor e Ele nos ensina como viver de fé. Que o Senhor, neste domingo, nos ensine, a mim e a você, a viver de fé, mesmo em tempestades, com a certeza que estamos
em terra firme, porque a nossa terra firme é a fé no Senhor Jesus. Que Ele lhe abençoe. Ele que é Pai, e Filho e Espírito Santo.